Duas coisas que você tem e que podem virar alvo dos espertões. E aqui eu faço um alerta máximo para que você não seja enganado. E te adianto, eles vão fazer de tudo para te convencer. Fala pessoal, Diego Jorge por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. O vídeo de hoje é um alerta sobre duas situações que eu vivi e aprendi durante alguns anos nesse universo dos investimentos. E quero compartilhar esse aprendizado com vocês. Quando eu vejo, quando eu leio assuntos relacionados, poupança não é investimento e venda sua casa para viver de renda, eu ligo o alerta máximo. Confesso que em até algumas situações eu nem continuo a leitura ou a visualização do conteúdo. Eu saio correndo. Existem muitas pessoas que discursam em cima dessas afirmações, criam um raciocínio lógico para fazer de tudo e para te convencer que realmente poupança não é investimento e vender a sua casa para viver de renda são as melhores opções. Esse vídeo ele tem como característica principal um alerta para os iniciantes principalmente, ou até mesmo para você que já conhece sobre investimento, porém ainda acredita nessas duas afirmações. Ao longo do vídeo eu vou mostrar o raciocínio lógico por trás dessas duas afirmações que podem levar você a acreditar e ser convencido que elas são verdadeiras. A primeira afirmação, eu trago aqui alguns pontos para a gente poder discutir, certo? Primeiro ponto, nunca fale que você tem dinheiro. E aqui eu posso dizer para vocês por experiência própria, tá? É um grande erro a gente querer comentar com as pessoas, seja amigo, seja parente, seja quem for, que a gente possa ter algum valor ou alguma coisa guardado, investido. Isso é um erro fatal. Não cometa esse erro. Eu lembro que em uma ocasião, né, que aconteceu comigo, quando eu era mais jovem, eu tinha uma certa quantidade, uma quantidade bem pequena de dinheiro na poupança. E eu comentei com um amigo próximo, né, naquela ocasião, ele já era um pouco mais experiente do que eu, ele já tinha uma certa idade a mais do que eu, né? E ele já tinha trabalhado em banco. E aí a gente estava almoçando, eu comentei com ele, olha, eu tenho esse valor aqui na poupança, mas eu tô achando que não está rendendo e tal, eu queria alguma sugestão para poder investir. E aí ele falou para mim algumas possibilidades que eu poderia fazer, e beleza. E aí o assunto encerrou por ali e tal. Passado uma semana, exatamente uma semana, ele manda mensagem para mim perguntando se eu tinha investido o dinheiro e que se eu não tivesse investido, que se eu poderia emprestar para ele, que ele me pagaria em troca uns juros lá naquele momento. Ou seja, através de uma inocência minha, através de uma possibilidade, de uma oportunidade onde eu tive de, às vezes, ali agregar algum conhecimento, né, para eu melhorar os meus investimentos, por exemplo, a pessoa esperta, né, logicamente, se aproveitou dessa vulnerabilidade minha e quis, em troca, né, depois de alguns dias, que eu emprestasse esse dinheiro para ela. Então, aqui fica esse alerta para vocês. Não cometa esse mesmo erro que eu cometi. E não bastasse esse exemplo, né? A gente sempre acaba que assim, né? A gente acha que a gente está preparado para evitar certas coisas na nossa vida financeira, principalmente, né? E aí, de passado um tempo, eu já mais velho e tal, eu conversando com outro amigo meu, eu falei assim para ele, né? Falei assim, olha, rapaz, eu tô querendo comprar algumas cabeças de gado e eu queria uma opinião sua para saber o que você acha, o que você pensa, né? Se vale a pena ou não. Não é muito a minha praia e tal. Aí ele me explicou, me orientou o que eu poderia ou não fazer e tal. E passado exatamente uma semana, ele me liga e fala assim: Ô Diego, e aí e tal? Você comprou, né, os animais, não sei o quê? Eu falei assim: não, eu pensei bem no que você me falou e acabei desistindo. Aí ele falou assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, é até um pouco constrangedor e tal, mas você não quer emprestar o dinheiro para mim, não? Eu te pago uns juros para você, se você me emprestar.
Ou seja, qual que foi a conclusão que eu tirei? As pessoas fazem contas. Mesmo que você não mencione, não fale de valores, mas você dê exemplos ou situações, acredito no que eu estou te falando, as pessoas vão fazer conta do dinheiro que você possa ter. Então, a partir do momento que eu comentei com ele que eu queria comprar, a minha intenção de comprar algumas cabeças de gado, né? E eu falei para ele o número, né? Naquela ocasião, ele automaticamente fez as contas e associou ao valor que eu tinha para mim. Então, isso levou ele a ter essa vontade, né? Ou ficar à vontade para poder me pedir um dinheiro emprestado. Então, não cometa esse erro também, tá? Então, duas lições aqui, dois aprendizados que aconteceu comigo. Nunca comente com ninguém quanto de dinheiro que você tem na poupança, independente do valor que for. E não fale também de modo indireto, porque com certeza as pessoas vão fazer contas, tá? Segundo ponto dessa afirmação, poupança não é investimento. Entenda o objetivo da poupança, tá? Você precisa entender, ela é aquilo que ela foi criada para ser. Logicamente que se você pensar no longo prazo, ela não é indicada como um investimento. Porém, ela tem os seus benefícios. E aqui que é o ponto. Se alguém quiser te convencer que a poupança, por exemplo, não tem benefício nenhum, ou que o benefício é quase zero, com certeza ela está querendo, de alguma forma, ter acesso a esse valor. Então, cuidado, tá? Aqui, como eu falei no começo do vídeo, é um raciocínio que é criado, é um gatilho que é criado pelos conteúdos envolvendo essas duas afirmações, aonde a pessoa, o educador, o influencer, ele vai caminhando dentro dessas vertentes de maneira a te convencer. Então, sempre que você vê um vídeo sobre esses dois assuntos, já ligue esse gatilho na sua cabeça. Opa, peraí. Eu acho ou eu tenho certeza que essa pessoa vai me convencer ou tentar me convencer de alguma coisa. Ele vai mostrar alguma coisa para mim de forma a me convencer a levar a eu fazer algo, tá? Então, sempre guarde isso na sua cabeça. Então, você precisa entender qual que é o objetivo da poupança. Se você não tiver isso claro, definido, e você aceitar isso, você vai ter sérios problemas no investimento. Terceiro ponto. Quando uma pessoa te convence que poupança não é investimento, basicamente ele tá querendo três coisas de você. Ou é ganhar alguma comissão quando você tira o dinheiro da poupança, ou é criar necessidade de que você não sabe investir, que você precisa adquirir um curso de investimento, e aí ele vai querer te vender alguma coisa, ou o terceiro, que é o principal, ele quer tomar o que você tem. Então ele vai fazer de alguma forma, ele vai te criar, vai te convencer, tentar te vender alguma coisa que você não precisa, para que você se convença e passe uma parte do dinheiro que você tem para essas pessoas. Estou dizendo que é errado você adquirir alguma coisa, mas eu estou querendo te dizer que geralmente quando a pessoa discursa em cima dessa afirmação, é isso que ela tem em mente. A grande maioria, tá? Infelizmente. E aí ele se convence, ou ele faz te convencer, da seguinte afirmação: você está perdendo dinheiro quando você está com dinheiro na poupança. Se eu tivesse X reais na poupança, eu faria isso. Essa afirmação aqui é muito comum. Se a gente acompanhar aí, tem muita pergunta, ou tem muito conteúdo sendo desenvolvido em relação a isso. Se eu tivesse X reais na poupança, eu faria isso. Se você tem dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Então são caminhos, né? São vertentes que os influenciadores utilizam para fazer você passar um pouco, ou bastante, ou muito, ou tudo do dinheiro que você tem para intermediários, ok? Segunda afirmação, e aqui é muito séria também e requer muito cuidado da gente, tá? Venda sua casa para viver de renda. Ou é melhor você vender a sua casa, pegar o dinheiro e investir no investimento XYZ, que você vai ter mais renda do que um aluguel. Então, qual que é o caminho? Qual que é a construção de pensamento? Quais são os gatilhos que eles despertam nos investidores, nos iniciantes, nas pessoas que buscam conhecimento sobre investimento para convencer você a vender a sua casa? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Primeira coisa, olha o caminho, vai vendo se isso não faz sentido, tá? Vai vendo se isso não faz sentido, e se fizer sentido, você deixa nos comentários aí se o raciocínio não é quase ou como um todo parecido com isso daqui. Primeiro, eles fazem continhas para te provar que é verdade.
Então eles vão começar lá fazendo continha. Ó, o investimento numa casa, recebendo aluguel, é assim, é assado, o valor é isso, o valor é aquilo. Então eles vão apresentando contas, a introdução. Segundo, eles misturam investimentos. Ó, o aluguel é X, mas um fundo imobiliário é Y, ações é Z, renda fixa, tesouro direto é H. Então já vão deixando um pouquinho mais elaborado o convencimento deles. E depois, fazem projeções como se soubesse o que vai acontecer no futuro. Então eles vão conjecturando. A inflação vai ser projetada de tantos por cento daqui a 15, 20 anos, como se fosse dado o poder para a gente de saber o futuro. Mas eles têm essa capacidade, essa coragem e esse poder de convencimento em relação aos investidores, tá? Então isso é muito importante você saber. Cuidado com essa construção, tá? Então eles vão falar para vocês, ó, a projeção é assim, a projeção é assado, se acontecer isso, se acontecer aquilo, né? E aí o que eu tenho para dizer para vocês? O imóvel parado, sem alugar, ele é melhor do que a renda fixa. Eu tenho certeza que você não vai acreditar no que eu estou falando para vocês, mas por incrível que pareça, isso é uma verdade, tá? O imóvel parado, sem aluguel, ele é muito mais vantajoso do que você vender o dinheiro e você deixar na renda fixa, por exemplo. Lógico que eu não vou entrar em detalhes aqui, não vou justificar o meu pensamento, até porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas é só uma introdução para vocês compreenderem a narrativa por trás dessas duas afirmações. Volto a dizer, tá? E por fim, por que eles querem colocar a mão na cumbuca, tanto da poupança quanto de uma casa, por exemplo? Primeiro, se você pesquisar, eu até não trouxe esse dado aqui, poderia ter trazido para vocês, existe uma quantidade enorme, absurda de dinheiro guardado na poupança. Então você imagine gestor, corretora, influenciador, bancos, o quanta vontade que eles têm que as pessoas que poupam tirem o dinheiro da poupança e coloquem em outro lugar. Esse simples fato de você tirar da poupança e colocar em outro lugar gera muita comissão, gera muito valor para os intermediários. Então é por isso que eles estão de olho na poupança. Segundo, uma casa tem um alto valor agregado. 50, 60, 80, 100, 120, infinito, né? Casas de milhões aí, por exemplo. Então, fazer você acreditar que não é um bom investimento ter uma casa, logicamente que faz muito sentido para eles. Porque você vendendo a sua casa, você vai pagar um monte de comissão, tá? Então, por trás disso, existem algumas possibilidades, tá? Que eu trago aqui para vocês. Primeiro, a sua casa tem um alto valor agregado, no sentido de lugar, de ponto, por exemplo, e a pessoa que está tentando te convencer, na verdade, ela quer ficar com aquilo que é seu. Ela quer dar um jeito para adquirir e ficar com a sua casa, por exemplo, porque ela já sabe que para ela vai conseguir ter uma rentabilidade muito boa. Então, na verdade, o que ela quer é aquilo que é seu. Tá? Segundo, eles querem, logicamente, como eu já falei, ficar com uma parte desse alto valor agregado. Imagina só, se você recebe uma comissão de 3%, 5% em relação a uma venda, por exemplo. Se é 100 mil, 500 mil, já é um baita de um valor, né? Então, no final, no fundo, é sempre isso. É ficar com uma parte daquilo que você tem. É isso que enriquece o sistema, né? É isso que faz transferir dinheiro de uma pessoa para outra, tá? E um exemplo real que eu trago aqui, e esse exemplo aqui, ele me marcou demais, demais. Não aconteceu comigo, mas eu participei disso. E eu sempre estou lembrando desse exemplo e me marca muito, tá? Eu lembro eu conheço uma senhora que ela tem uma fazenda até que grande, assim, eu não lembro de cabeça qual que é o valor, qual que é o tamanho da fazenda não, mas é uma fazenda muito grande, uma fazenda grande, médio porte, médio para pequeno porte, arrendada para cana, para usina. Então ela recebe todo mês a renda da usina paga para ela pelos hectares que ela tem de cana plantada. E há uns 7 anos atrás, isso foi antes da pandemia, algumas pessoas tentaram convencer ela de que seria um bom negócio ela vender a fazenda dela e ela, em troca dessa fazenda, ela recebeu um galpão, onde esse galpão, na verdade, era um centro de distribuição de bebidas. Então, as pessoas estavam interessadas em passar para ela um galpão, alegando que esse galpão dava muito mais renda do que a fazenda, né?
a ponto de tentar fazer essa troca, fazer essa conversão. Eu não lembro se tinha dinheiro envolvido. Eu acho que não era na orelha, não. Eu acho que era o galpão mais alguma quantia em dinheiro, mas em resumo, essa era a proposta, o convencimento de que o galpão era muito mais negócio do que a fazenda. Resumindo a história, passou a pandemia, o imóvel rural se valorizou absurdamente, absurdamente, se valoriza a cada ano, assim, de uma forma espetacular, por exemplo. A cana, a renda da cana também se valorizou muito, se potencializou muito, e ela não sentiu nada de diferente se ela tivesse feito uma troca pela outra. Porque ela permaneceu com aquilo que ela tinha, que já tinha ali uma ligação afetiva, né, com o local, que era da família dela. Ela só agregou valor porque a fazenda valorizou, ela só agregou valor porque a renda dela valorizou, e principalmente, ela não vendeu e ela não teve custos nessa venda, nessa troca. Então, olha só o fato dela não ter caído nesse conto do vigário, né? E ter permanecido com o bem dela, o quanto que ela potencializou o investimento. Mas o que eu quero trazer aqui é, olha só como faz sentido quando eu falo sobre isso, né? As pessoas querem, a qualquer custo, convencer a gente de que aquilo que elas estão falando sobre investimento é a melhor opção. E, na verdade, no fundo, o que tem é que eles estão loucos para colocar a mão na cumbuca. Então, muito cuidado, alerta máximo, tá? Alerta máximo, não seja enganado. Falou desses dois assuntos, você sai correndo, que provavelmente a sua carteira já foi roubada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.